Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RBC. E como vocês sabem, a última, derradeira mesa redonda, de fato, do jornalismo esportivo brasileiro. Espaço cativo semanal em que discutimos assuntos do futebol nacional, futebol internacional, também gestão esportiva brasileira, geralmente gestão esportiva brasileira para criticar o Cartola brasileiro. E como vocês sabem, contamos sempre com a presença de um jornalista convidado, e vocês estão vendo aqui do meu lado esquerdo, lado direito da tela dos senhores, a presença do João Guilherme. E aqui a nossa mesa redonda, né, João? Tá vendo como é que é verdade? É verdade. Não é a mesa redonda de fato? Certeza, mesa redonda mesmo. Aqui é discussão raiz, né? Atenção, por certeza. falar em discussão raiz, o tema do nosso programa de hoje, atenção, torcida do Corinthians, os 30 milhões de corintianos espalhados por todo o Brasil. O programa hoje eu vou só assim, hoje no programa, aliás, dê boa tarde para os colegas, João, por favor. Olá, os amigos que estão nos assistindo, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e vamos falar muito de futebol, vamos falar do Corinthians hoje. Corinthians, vamos ver como é que vai ser o programa de hoje. Hoje eu vou só apenas indicar direções, mas eu vou falar, obviamente, quem acompanha, mas o João, ele com maior propriedade de frequentar o Corinthians, né, ele vai falar a respeito do nosso programa, que tem como tema, né, o nosso programa de hoje o que esperar de Thiago Nunes no Corinthians, né, o grande, eu acho que dos treinadores é a grande, porque o Jorge Jesus a gente já conhecia, né, vamos conversar. Sim. O cara que conhece futebol sabe que o Jorge Jesus fazia bons trabalhos na terra de Camões. Mas agora, no último ano, desde o final do ano passado, o Thiago Nunes tem se revelado um grande treinador e que colocou o Atlético Paranaense no seleto grupo aí de times que conquistaram campeonatos importantes nos últimos anos, 2 inéditos para a galeria do clube, né? A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Uma conquistada em 2018, a Copa do Brasil agora em 2019, contra o Internacional de Porto Alegre, título conquistado fora de casa. E o Atlético Paranaense conseguiu uma coisa interessantíssima, né? Evitou o Grenal na final da Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo 2-0, venceu em casa 2-0, foi para os pênaltis e acabou se classificando. E suposto o nome do Thiago Nunes, que embora tenha aqui, né, todo o cabelo do Thiago Nunes, ele é bem grisalho, né? Mas ele é mais novo que eu. Eu tenho 43 anos, ele tem 39 né? Anos. E ele é bem grisalho, assim, ele lembra um pouco o cabelo do Ricardinho, ex-meia do Corinthians, né? Que também é mais novo que eu, 1 ano e tem cabelo branco, mais que eu. Mas eu não pinto cabelo, eu não gosto de pintar cabelo. Mas enfim, voltando à questão, mesmo não parecendo ter 39 anos, o Thiago Nunes hoje, ele é acho que o treinador revelação 2019, e ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi trazido pelo Corinthians meio a fórceps, né? Desde quando a crise foi instalada com o Carille, a diretoria corintiana deixou bem claro que queria o Thiago Nunes. A mídia indicava que ele, Thiago Nunes, deveria ir para o Corinthians. A mídia corintiana, obviamente, mas os jornalistas que cobrem o Corinthians falavam, olha, a diretoria, todo mundo quer o Thiago Nunes. E a torcida estava esperando o Thiago Nunes. A torcida pediu o Thiago Nunes. Todo mundo esperando o Thiago Nunes. Pelo trabalho que ele desenvolveu no Atlético Paranaense, por ele fazer um negócio que o Corinthians tem, mas não sabe aproveitar, que o Palmeiras está tendo uns anos para cá, que também não sabe aproveitar, que é um negócio chamado categoria de base. Né, João? Aproveita, e o Corinthians tem uma categoria de base, junto com a do Flamengo, a do Santos e a do São Paulo, as 4 melhores categorias. A do Palmeiras está melhorando os tempos para cá. As 4 melhores categorias de base do Brasil, enfim. A questão o que se esperar do Thiago Nunes no Corinthians? A primeira pergunta que eu vou fazer para o João não é do Thiago Nunes, mas a gente vai fazer uma transição, né, João? Vamos pegar lá. Sim. Ó, rápido e rasteiro. Terra arrasada? Sim. Fala a verdade. Para quem acompanha futebol, aqui nós não vamos massagear o ego do torcedor corintiano. Não é nossa função aqui. Terra arrasada? Sim, é um time que o Carille deixou totalmente desacreditado. Os próprios jogadores não acreditavam mais neles. Você vê entrevistas pós-jogos, agora no comando do Coelho, você vê o Júnior Urso dando entrevista falando a gente tem que respeitar o que o Carille fala, mas não pegou bem dentro do elenco. O próprio Pedrinho chegou a mencionar algo do tipo,
sobre as entrevistas. O Carille, ele quis tirar a culpa de resultados ruins dele, ele foi jogando no elenco e ele deixou o elenco totalmente desmotivado. Até que você vê nos jogos seguintes, nos jogos que o Coelho comandou, o time pode não ter sido um primor técnico, até porque não tem como ser. Você não vai conseguir mudar tecnicamente, taticamente, em 6 rodadas. Mas já conseguiu algo que o Corinthians não conseguia, que era a vontade que faltou na reta final do Carille no Corinthians. Essa terra arrasada, para nos ajudar aqui a reflexão, é a terra arrasada no que se refere à qualidade técnica dos jogadores, tipo, o cara chega lá e não tem atleta que eu possa aproveitar, ou terra arrasada aqui? Eu acho que a cabeça deles. É um pouco de cada. O elenco do Corinthians não é um primor, mas também não é o pior dos últimos anos. Falta, talvez, ali citar posições, um lateral esquerdo, um zagueiro, um camisa 10. Eu acho que isso ali já reforçaria bem. Um zagueiro, camisa 10. Já reforçaria bem o elenco. Mas aí os principais jogadores do time, os atacantes, os 3 centroavantes. O Gustavo começou um ano que a bola batia nele e entrava. O Wagner Love, que já tinha saído em 2015, uma reta final bem no Corinthians, começou o ano bem no Corinthians. E não conseguia mais jogar, perdendo gol atrás de outro, perdendo gols. Começando a pegar, né? Mas por que acontecia com o Wagner Love no Corinthians? O Wagner Love, ele não tinha mais a função. Você ia, eu, como o Ross falou, frequente estádio, eu ia lá, eu não sabia do que o Wagner Love estava jogando. Não sabia se o Wagner Love era um centroavante, se o Wagner Love jogava de ponta. Já cheguei a ver o Wagner Love jogar quase de lateral direito, de volante. Um cara de 36 anos muito jogando, muito difícil. Que sempre foi centroavante, sempre jogou na frente e teve que voltar a marcar. Aí você pega o Bocelli, que foi artilheiro onde passou e não tinha uma oportunidade. Então, o Pedrinho, que talvez seja a principal revelação do Corinthians nos últimos anos e que o Carille quis queimar a entrevista. Eu acho que, então, além da falta um pouco de qualidade técnica, os principais jogadores eles estavam com um psicológico afetado. Perfeito. Vamos para o nosso primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Depois, no retorno do segundo bloco, vou deixar a pergunta já para o João pensar, que é a teoria. Ele deveria assumir o Corinthians agora, no final do Brasileirão, ou 2020, como foi feito, confeccionado o contrato de trabalho do Thiago Nunes? Já voltamos. Voltamos, amigos, para mais um bloco, segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RBC. O tema de hoje é para agradar gregos e troianos, não, agradar corintianos e corintianos ou não. E quem gosta de futebol, como eu também, todo mundo gosta, vamos observar as nossas análises, nossas conjecturas, perspectivas sobre o trabalho do Thiago Nunes à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista. João, deixei no último bloco, no bloco anterior, aquela pergunta. Ele deveria assumir agora, no final do Campeonato Brasileiro, ou não? A diretoria fez certo confeccionando o contrato dele para início de trabalho em janeiro. E aí? Ele pode trabalhar com 2 realidades, né? Vai que o Corinthians não se classifica para a Libertadores. Eu acho que fez certo, porque ele chegaria numa reta final num momento conturbado. Ele vem com uma esperança de mudança uma filosofia que vem de 10 anos, desde a época do Mano Menezes. Falo com exceção do primeiro semestre de 2009, talvez até o ano inteiro de 2009, por que o Corinthians era ofensivo em 2009? Porque você tem um Ronaldo de centroavante. Se você não for ofensivo, com talvez o melhor 9 de todos os tempos do seu time, é impossível ter algo que se chama futebol. E 2015, com o Tite, que realmente tinha um elenco de alto nível, são os 2 únicos anos que nos últimos 10, os 2 únicos anos que o Corinthians teve um time ofensivo. Que você ia 2015, né? E você sabia que o Corinthians ia fazer gol, você tinha 99% de certeza que o Corinthians ia ganhar. Em 2015 eu ia para o estádio, eu sabia que o Corinthians ia ganhar. Eu sabia que o futebol que o Corinthians estava jogando era acima dos outros. Então eu acho que fez certo em acertar com o Thiago Nunes para o ano que vem. Por quê? Porque em 6 jogos podia ele acabar, ele não teria culpa, porque ele não teve montagem no elenco, não tem o tempo suficiente para mudar por uma filosofia de jogo dele, mas eu poderia acabar queimando a imagem dele. A gente, se nesses 6 jogos o Corinthians não classifica para a Libertadores, aí já fica, o Thiago Nunes chegou como
solução e não deu certo. Então, deixa o Coelho. O Coelho é um treinador que está começando, mas já conhece o Corinthians, foi jogador do Corinthians. Inclusive, o Coelho conhece bem o Corinthians, inclusive por um momento ruim, Libertadores 2006 contra o River Plate, que tentaram invadir, a torcida do Corinthians tentou invadir o estádio. O Coelho foi o autor do gol contra. Eu lembro. Ele fez o gol contra na vitória do River 3-1, depois 2 gols do Higuaín, revelando o Higuaín para o mundo. Você sabe que o Higuaín, não sei se você sabe, mas o Higuaín foi disponibilizado na internet, pode procurar. Tem uma foto dele com 4 anos de idade, ele torce para o Palmeiras no Brasil, sabia disso? É uma das coisas, mas quando me mostraram, não acreditei. Tá a camisa do Palmeiras lá. Eu vou te mandar no WhatsApp, você vai ver. Então, o Coelho conhece, já era o treinador da base, sabe da cobrança, sabe da filosofia, sabe que, como falei, eram poucos jogos. Mudança tática é praticamente impossível nessa reta final. Um campeonato com 38, você já jogou 32, 31, 32 jogos do mesmo jeito, não ia dar tempo de mudar. Então, o que eu precisava fazer? Precisava ligar os jogadores, precisava mudar a cabeça, precisava mudar conceito, de forma de pensar, de forma de atitudes, precisava mudar atitudes. O próprio Coelho, nas entrevistas pós-jogo fala, se você quer jogar no Corinthians, você tem que saber que você tem que ralar os 90 minutos, você tem que correr os 90 minutos. Então, às vezes, um jogador mais técnico não dá certo, mas o cara que rala dá certo. Dando um exemplo, fazendo uma comparação. Compara Alexandre Pato com Romero. Alexandre Pato e Romero, tecnicamente, quem é melhor? Alexandre Pato é infinitamente melhor que o Romero. Mas o Romero é um cara que a torcida sente falta, mas o Pato, a torcida não quer nem pintado a ouro no clube mais. Então, o Coelho está despertando esse lado emocional do Corinthians, fazendo os jogadores sentir o que é jogar no Corinthians para buscar uma classificação para a Libertadores. Para aí o Thiago Nunes, que já está trabalhando, ele está de férias, está na cidade dele, mas já está, com certeza já mantém contato, já tem um planejamento, já tem tudo traçado. E para em 2020 ele chegar a pegar ou na Libertadores ou fora da Libertadores para ele traçar seus objetivos. Claro que numa Libertadores você tem mais dinheiro, você tem mais visibilidade, o jogador pesa de jogar uma Libertadores ou não. Então, com a Libertadores ficaria mais fácil para o Corinthians. E eu acho que ele deve acabar trazendo jogadores do Atlético Paranaense para cá. É que a gente vai falar dessa questão de trazer atletas, nós vamos comentar no terceiro bloco, mas antes de acabar o segundo, rapidamente, João, o tempo é todo seu. Ele vai ter muita dificuldade para mudar essa filosofia do Corinthians de 2008 para cá? Você acha, como é que vai ser esse processo de você mudar e vai agradar a torcida do Corinthians? Vão achar, tem muitos corintianos que não viram o Corinthians jogar no ataque, né? Sim. Muitos torcedores novos aí de 13, 14 anos que não viram o Corinthians indo para cima de adversários, jogando só desse jeito aí, reativo que eles falam, que é retranco o nome disso, só muda o nome, né? Agora, como é que você enxerga esse processo de transição de um Corinthians defensivo a um Corinthians que vai para cima, voltando às tradições do Corinthians? Eu acho que o começo, o torcedor vai ter que ter muita paciência. São 10 anos com a mesma característica, mesma escola de futebol defensivo, de você jogar por resultado, de você jogar por uma bola, jogar fechado, buscando o erro do adversário. Uma mudança dessa, por mais que 10 anos o elenco seja totalmente diferente, mas o jogador que vem para o Corinthians nesses últimos anos sabe que a característica do Corinthians é essa. Vai precisar mudar a mentalidade, vai acontecer de jogo de Corinthians ser sufocado, não conseguir saber o que está fazendo, mas por isso tem que ter paciência. Talvez 2020 não seja um bom ano, talvez seja um ano difícil. Um ano de transição, né? Mas é como foi com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Saiu o Fernando Diniz, pegou, foi demorando para encaixar, quando encaixou deu resultado. Então, e o Corinthians, o Andrés, ele tem uma virtude, ele confia no trabalho do treinador. Às vezes até de uma maneira exagerada. Eu considero que o Corinthians deveria ter dispensado o Carille antes. Eu acho que ele demorou para dispensar o Carille. Eu acho que não precisava chegar até onde chegou. Há uns 3, 4 jogos antes, já via que algo de errado estava ali e precisava de uma mudança. Talvez tivesse mudado antes, o Corinthians não estivesse nessa insegurança de ir ou não ir para a Libertadores 2020. Porém, então, com a confiança que o Andrés passa ao treinador, eu acho que, dando o tempo necessário, eu acho que o Thiago Nunes tem tudo para conseguir mudar esse estilo de jogo do Corinthians. Ótimo. Você acha que o Thiago Nunes, acho que diretoria, essa questão da paciência do Andrés Sanches tem defeitos consideráveis, mas essa qualidade dele deixar o treinador trabalhar, a gente tem que falar, né? Sim. Obviamente.
Você acha que eles vão dar essa liberdade para o Thiago Nunes usar o Paulista de laboratório? De transição? Você acha que vai todo mundo colaborar ali? Diretoria? Acho que sim. Mas a torcida, ela teria paciência para entender essa transição? A gente está descolando uma maneira de jogar para outra. Eu acho que, em primeiro momento, sim. A torcida, eu falando como torcedor agora, o torcedor sente saudade de ver um Corinthians imponente, um Corinthians que manda no jogo. Imponente é meio complicado, mas continua. É tanto tempo sem atacar. É um Corinthians que não ataca. O torcedor sente falta de ver um Corinthians que massacra seu adversário. Não fala nem em questão de resultado, em questão de você mandar no jogo, você ser superior. Então, eu acho que, em primeiro momento, sim. Vai ter a cobrança do torcedor, sim, porque o torcedor do Corinthians, ele tem um sentimento especial por qualquer campeonato. O Corinthians atual tricampeão paulista, o torcedor vai querer o Tetra Paulista ano que vem. Legal. Ele vai querer manter o título, ele vai querer buscar quebrar tabu, ser o primeiro Tetra campeão, vai querer buscar resultados. Então, eu acho que, em primeiro momento, ele vai ter paciência, mas conforme for apresentando resultados, o torcedor tem tudo para se animar. Eu acho... Se não me engano, 60, 61, 62, 65, 66. Eu acho que o Santos de Pelé foi tricampeão só, nos anos 60. E eu acho que no futebol paulista profissional e não amador, acho que o paulistano foi, não me engano, tetracampeão. O Corinthians ia trazer isso de volta depois de 70 anos, se não me engano. É uma relação assim. Bom, vamos para o nosso último intervalo, no último bloco. Vamos falar sobre... O João vai... Vamos trabalhar como, digamos que ele vai ser, e você aí é torcedor corintiano e de outras equipes também, quem seriam essas peças, né, atletas, jogadores que o Thiago Nunes poderia contar para o Corinthians em 2020? Quem que o João traria para o Corinthians para ajudá-lo nesse processo de reconstrução ofensiva do Corinthians? Já voltamos. Voltamos, amigos, para o último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. O tema do nosso programa de hoje é o que se esperar de Thiago Nunes à frente do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista. No último bloco, nós falamos sobre essa mudança, um pouquinho, no final, né? Mudar um pouquinho essa cultura, essa filosofia defensiva corintiana, para o Corinthians voltar a ser um Corinthians raiz, de apertar o adversário, sufocar, uma coisa que ficou lá atrás. Eu lembro de jogos... batalhas homéricas de Corinthians e Palmeiras nos anos 90, em que o Corinthians tinha um time muito bom no final dos anos 90, Edilson, Marcelinho, Ricardinho, Rincon, esses caras iam para cima da defesa do Palmeiras, que tinha lá o Roque Júnior, o Clebão, e eram grandes jogos de um Corinthians que ia para cima. Vamos ver se ele consegue implantar isso agora, não só para a felicidade do Corinthians, mas para a gente mudar um pouquinho a cultura do futebol brasileiro. Eu falo isso também para o Palmeiras lá. Aquele treinador não dá. Senhores, então o tema do nosso programa, agora o tema não, o último bloco, nós vamos falar agora sobre quais seriam essas peças, materiais humanos, imposição, e aí o João vai um pouquinho mais além. Digamos que dinheiro não seja problema, obviamente, para o João como dirigente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não sei se ele gostaria de ter esse cargo, mas quem você traria no mercado nacional, naquelas posições que você disse que são cervicais importantes para o Corinthians, para auxiliar o Thiago Nunes nesse processo de redesenho filosófico do time? Eu acho que o Corinthians hoje ele é carente de 4 posições. O lateral esquerdo, o zagueiro... Quem entraria? Lateral esquerdo. De nome, preciso pensar. É difícil, porque se você considerar que o Felipe Luiz é o único que está jogando bola, o resto é... Você traria de volta o Arana? Pode ser, seria uma boa, mas eu acho que, olhando... na questão financeira, eu acho que é mais fácil o Corinthians trazer o Sid Clay que o Arana. Sim. Sid Clay que passagem pelo Atlético Paranaense. E eu acho que jogou pouco tempo no Corinthians, mas jogou bem. É um que eu acho que poderia dar certo no Corinthians. Precisa de um zagueiro. Gil sozinho não dá? Não dá. Um Gil sozinho não faz verão? O Gil, se ele tiver um zagueiro razoável do lado dele,
ele consegue jogar. Agora, você tendo um Manuel do lado é difícil, né? Se você for... Todo respeito ao Manuel... A figura humana do profissional, mas o futebol não é seu forte. Ele andou falhando consideravelmente ou não? Ele é difícil ele não falhar. O Manuel, eu considero, eu acho que é um dos caras que mais tem sorte, porque ele erra e faz gol no clássico. Então É incrível, ele exatamente. Ele faz gol em clássico. Daí o que você mascara. Aí a torcida errou, gol contra o Palmeiras. Errou, gol contra o São Paulo. Pronto, mascarou. Exatamente. Então, é um pouco mais ou menos que o Reinaldo faz no São Paulo, sim, né? Joga muito mal, mas faz gol em clássico. O Reinaldo, eu acho que ele tem o carisma ainda, ele ganha a torcida nisso, porque Corinthians. Futebol, talvez, pode ser um cara que daria certo no Corinthians também, Perfeito. quem sabe. O meu sonho de repatriar para o Corinthians seria o Balbuena, trazer de volta, não tá. O zagueirão. Eu acho que uma dupla Balbuena e Gil seria uma dupla fantástica. Já falamos isso no outro programa. Acho que no Brasil, eu vou falar uma sandice aqui, mas é uma opinião minha. Eu já coloquei aqui no programa. O João concordou comigo. No Brasil nós não temos zagueiro como Balbuena e Gustavo Gomes. Exatamente. Não, nós não temos esses dois paraguaios aí. Não é o Thiago Silva. Não tem comparação. Balbuena e Thiago Gomes para mim é do futebol sul-americano. Os dois melhores zagueiros. De seleções é a dupla. Os dois melhores zagueiros, melhor que os zagueiros argentinos. Né? O Balbuena você traz de volta. E vamos lá, setor de meio para colaborar com o Thiago Nunes. Eu acho que camisa 10. Eu acho que volantes o Corinthians está bem. Eu prefiro o Ralf no lugar do Gabriel. O Coelho tem optado pelo Gabriel. Não acho o Gabriel um jogador ruim, mas acho o Ralf um pouco mais jogador que ele. Acho que o Ralf está em queda de parte física pela idade, mas eu acho que é um cara que ainda dá um gás maior que o Gabriel. Mas o Corinthians não tem o meia pensador. Quem poderia ser esse meia? O Sornosa. Eu acho que o Sornosa ele tem uma visão de jogo enorme, mas ele tem um sono. Se o Sornosa conseguisse mudar a pegada... Sonossa. Perfeito. Sonossa. Se o Sornosa conseguisse mudar a pegada dele, conseguisse entender, fazer o que o Romero fez, entender o estilo de jogo do Corinthians, que você precisa da carrinha, você precisa correr o jogo inteiro. Tem que estar ligado o jogo inteiro, né? Aí ele teria tudo para ser o 10 do Corinthians. Isso me faz lembrar 2004, Fábio Baiano, machucado, Corinthians e Goiás, o Corinthians tinha mexido as 3, ele mancando em campo, ficou em campo e fez um golaço. Isso que é o que o meia do Corinthians precisa entender. O meia, hoje, ele não pode só ficar parado esperando bola, principalmente no Corinthians. Até porque se for, todo respeito também, se for para ter um meia parado, eu contrato o Ganso e põe o Ganso ali. Que o Ganso tem uma visão de jogo acima da média de qualquer meia do Brasil. Mas é outro que anda em campo, tem uma preguiça gigantesca. Talvez pelas lesões. Falar em Thiago Neves no Corinthians. Thiago Neves, um mês atrás, um zum aí. Sim. Como é que eu acho o Thiago Neves muito bom jogador, mas é um cara que talvez não se daria com o Thiago Nunes por justamente questão de idade. Não sei se o Thiago Neves teria o respeito. É claro que o Thiago Neves queimou o Rogério Ceni no Cruzeiro. Não resta a menor dúvida. Então, não sei se ele respeitaria um cara novo como o Thiago Nunes no Corinthians. Porém, o Thiago Neves tem um fator de ser corintiano. Isso poderia fazer... Ele é corintiano? Ele fala, ele em entrevista, ele diz que ele é corintiano. Não sabia, não. Talvez isso poderia fazer... Poderia trazê-lo, né? O seu 10 essa questão da identificação é bem legal, né? Trazer o Rodriguinho de volta. Exato, esse sem dúvida. Se eu fosse eu tentaria trazer esse atleta de volta. Esse pode falar que deu uma volta ao Corinthians. Começou muito mal, começou cobrado pela torcida, saiu como ídolo. E a torcida o quer de volta. A torcida quer de volta. Perfeito. E o setor ofensivo? Eu acho que centroavante a gente está bem, dando mais oportunidade de Bocelli. Eu acho que o Bocelli é um baita jogador. Até por ser argentino, característica de jogador argentino no Corinthians, encaixa perfeitamente, mas precisa de atacante de lado. Michel do Goiás, acho que é o sonho de qualquer clube hoje. Menos do Palmeiras. Não fala no jogador do Goiás do Palmeiras, a torcida quer ficar doida. Mas para mim, o meu modo de ver é o principal destaque do brasileiro. E aproveitando que está saindo, talvez o Cirino, jogando com o Thiago Nunes, vai que dá certo. E é torcedor do Corinthians. Mas é um cara que não deu certo fora do Atlético Paranaense. Esse é o problema, porque o Corinthians é um pouco... É o Atlético Paranaense. Então ele jogou num time de camisa de peso igual que o Flamengo, com o Corinthians. Não foi bem, jogou no Inter, não foi bem. Jogou no Inter, exatamente. E talvez o Rony do Atlético Paranaense seriam bons reforços. Perfeito. Bom, senhores,
encerramos mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível. João, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Espero que gostem. Vamos torcer o Thiago Nunes dar certo no Corinthians. O futebol brasileiro precisa de novidades. Que esse processo de mudança vem do Corinthians e passa... Esse processo de mudança vem do Corinthians, aí pega a marginal ali, Tietê, sentido leste, vai andando, passa o terminal Tietê, aí vai andando assim, aí o processo de mudança passa em frente ali, antigo Play Center, passa em cima do viaduto do Limão, suba o viaduto e chega até o Allianz Parque. Eu também não aguento mais ver o Palmeiras. Está na hora de mudar, né? Todos têm que mudar, todos. Mais do mesmo, só quem perde é o futebol brasileiro. Exato, e é o desinteresse, e isso verte em outros fatores, a questão financeira, patrocínio, investidores e por aí vai. Até a gente pode perder. A criançada hoje prefere torcer para time europeu que dá show do que time brasileiro. Porque o time brasileiro... Com isso, eles são futuros e a gente vai perder nossa torcida. Exatamente, muitos meninos já não torcem para a equipe brasileira. Como assim? Eu não torço, eu torço para o Real Madrid, para o Barcelona. Vou agradecer mais uma vez a audiência dos senhores no nosso programa. Mais uma vez, João, muito obrigado. Tenham todos uma... Olha, não sei se o Thiago Nunes vai dar certo no Coringão, né? Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.